Alguns líderes se destacaram na história por sua resistência à imposição de poder do governo de Roma e ficaram marcados como os grandes inimigos dos romanos. E neste vídeo, veremos mais sobre a história de um dos inimigos mais bem-sucedidos de Roma, Viriato, que também é conhecido por ser o maior líder do povo lusitano e por ter se tornado o primeiro herói nacional de Portugal. E se você é novo por aqui, já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Dito isso, vamos para o vídeo. Os lusitanos eram um dos grandes grupos tribais celtas ibéricos da Espanha. As terras lusitanas equivaliam ao que hoje é Portugal. Em 206 a.C., depois que Roma se apropriou dos domínios cartagineses do sul da Espanha, os nativos ibéricos se revoltaram. Os conflitos em curso eventualmente se espalharam para envolver as tribos livres celtas ibéricas da Espanha central. Os lusitanos começaram a lutar contra os romanos em 194 a.C., invadindo a Espanha Ulterior, a mais próxima das duas províncias espanholas romanas. Quando em 179 a.C. a hostilidade finalmente acabou, foi em grande parte devido ao respeito que os lusitanos haviam conquistado pelo então governador romano Tibério Graco. Foi nessa época, por volta do ano 180 a.C., que nasceu Viriato. Viriato passou sua infância cuidando de ovelhas nas colinas e em terras selvagens. Quando se tornou um adolescente, ele provavelmente começou a participar de alguns ataques locais. Dessa forma, ele talvez tenha seguido o percurso da maioria dos jovens guerreiros do seu povo, que se dedicavam a fazer incursões para capturar gado e se dedicarem à caça e à guerra. À medida que Viriato crescia, ele via as relações de sua tribo com Roma se deteriorarem. Os governadores que vieram para ocupar o lugar de Graco eram homens gananciosos que oprimiam as tribos vizinhas. Depois que as queixas lusitanas ao Senado romano não conseguiram melhorar a situação, os lusitanos retomaram as hostilidades contra a Espanha Ulterior em 154 a.C. Viriato deveria estar na casa dos 20 anos na época. Em 153, alguns dos lusitanos chegaram a cruzar os Pilares de Hércules e foram até a África. 2 anos depois, eles causaram uma derrota ao atual governador da Espanha Ulterior, Sérvio Sulpício Galba. Provavelmente Viriato participou pelo menos de algumas dessas campanhas, já cultivando o carisma e sua liderança, que fez com que rendesse a ele um bando de seguidores. Embora os lusitanos permanecessem implacáveis, os anos de guerra haviam cobrado seu preço. É provável que Viriato tenha perdido alguns parentes e amigos íntimos. Já exaustos por terem suas casas queimadas, seu povo morto e escravizado, os lusitanos enviaram emissários a Galba para propor uma trégua. Ele disse a eles que entendia seus motivos para fazer guerra. Galba disse o seguinte: "A pobreza do solo e a penúria forçam vocês a fazer essas coisas, mas darei boas terras aos meus pobres amigos e os estabelecerei em um país fértil, em 3 divisões." Com certeza, Viriato ouviu falar do respeito que as pessoas mais velhas do seu povo tinham pelo grande governador Graco. Então, talvez Galba também fosse um homem de palavra. O ano era 150 a.C. e os lusitanos estavam se rendendo a Roma. Com a promessa de paz feita por Galba em mente, Viriato se juntou aos homens, mulheres e crianças que se reuniam nas aldeias de Lusitânia. Eles partiram com seus pertences, suas carroças, seus rebanhos e suas armas para se encontrarem com outros até que formaram um grupo de aproximadamente 30.000 pessoas. Os soldados romanos disseram aos chefes do povo que os lusitanos deveriam se separar em 3 grupos. Escolhidos pelos legionários e seus auxiliares, esses grupos foram levados para bem longe uns dos outros. Galba então visitou o primeiro grupo e pediu para que eles largassem suas armas para mostrar suas intenções pacíficas. Os lusitanos fizeram o que foi pedido, mas foi em vão. Muito apreensivos, eles observavam os soldados romanos cavarem uma trincheira ao redor deles.
mal podiam esperar que os legionários iriam destruir por completo a vida de todas aquelas famílias. Os romanos apreenderam os lusitanos que tinham idade para lutar e os mataram naquele mesmo local. E uma vida de escravidão esperava os que restaram daquele grupo. Os outros 2 grupos tribais foram tratados da mesma maneira. No que deve ter sido uma corrida louca para escapar da matança, apenas alguns conseguiram escapar. Galba ficou com quase todo o saque e deu apenas uma pequena quantia aos seus soldados. Cerca de 10.000 lusitanos morreram nesse ocorrido e uns 20.000 foram escravizados. Com toda essa matança, ao voltar para Roma no fim do seu mandato em 149 a.C., Galba recebeu a indignação do Senado por seu comportamento impiedoso para com o povo lusitano. Ele foi processado, acusado de pactuar ilegalmente, de atraiçoar o pactuado e de tomar para si a maior parte dos saques. No entanto, graças à sua origem aristocrata, ao suborno e à sua grande eloquência, Galba conseguiu ser absolvido. Aparentemente, o que Galba queria com aquele massacre era encerrar a resistência lusitana e mandar uma clara mensagem aos demais povos que não pactuassem com os interesses da República Romana. Porém, o que ele conseguiu fazer na prática foi o oposto: unir ainda mais os lusitanos contra os romanos. Dentre os sobreviventes do massacre feito por Galba estava Viriato, que a partir daquele momento havia jurado vingança contra Roma. Ele se tornou um líder influente e em 147 a.C. se juntou a um exército de lusitanos que atacava os tudertanos, que eram conhecidos por serem o povo mais civilizado e pacífico na Península Ibérica. Porém, o governador em exercício da Espanha Ulterior, Caio Vetílio, respondeu de forma vigorosa, prendendo aqueles lusitanos contra um rio. Abatidos, os lusitanos apelaram a Vetílio por terras mais férteis para poderem se estabelecer. Vetílio concordou com as exigências e prometeu dar a eles terras no sul, se eles obedecessem ao domínio romano e entregassem as suas armas. Viriato, lembrando da recente traição de Galba e do massacre feito com seu povo, decidiu não confiar novamente na palavra dos romanos e por isso não aceitou o acordo. Ele encorajou o povo que estava abatido e suas palavras mexeram com seus corações a ponto de eles invocarem Viriato para assumir o comando de todo o exército. Reunindo a cavalaria lusitana, Viriato colocou seu plano em prática e passou a realizar vários ataques fictícios contra as linhas romanas. A escaramuça confundiu os comandantes romanos e permitiu que a infantaria lusitana fugisse do campo. À noite, Viriato e a cavalaria escapuliram para se juntar à sua infantaria. Vetílio o perseguiu, mas os legionários com suas armaduras pesadas não conseguiram alcançar os lusitanos com suas armas leves. Viriato se manteve fora do alcance, puxando os romanos pelo vale do rio Barbezula, até que a coluna romana se estendesse ao longo de uma passagem estreita, com uma encosta coberta de matagais de um lado e um penhasco do outro. Aqui Viriato disparou sua armadilha, girando sua cavalaria e atacando pela frente, enquanto tribais escondidas nas moitas desciam a encosta. Os lusitanos lançaram dardos, em seguida atacaram empunhando espadas curtas e a mortal falcata, que eram espadas célticas curvas em forma de foice. O exército romano, apesar de forte, não era feito para a guerra de guerrilha, e isso custou a vida de milhares de soldados romanos e suas tropas auxiliares. Os romanos conseguiram lutar para escapar, mas não antes de perder mais da metade de suas tropas. Caio Vetílio estava entre as vítimas. À medida que a fama de Viriato crescia, mais e mais homens tribais iam para o seu lado. Agora havia aparecido um líder que nem mesmo os romanos podiam derrotar. Viriato sempre dividiu o saque de forma justa, até distribuindo sua própria parte para seus guerreiros mais bravos. Em 146 a.C., Viriato invadiu as terras férteis dos Carpetanes. Recuando diante das forças romanas maiores, ele voltou para atacar a coluna romana enfraquecida e infligiu graves baixas. No mesmo ano, Viriato derrotou outro exército romano ao redor do Monte Vênus e assediou guarnições romanas no centro da Espanha.
que talvez Viriato não esperasse é que entre os anos 149 a 146, as vitórias de Roma na Quarta Guerra da Macedônia e na Terceira Guerra Púnica liberaram recursos adicionais para a Espanha. Em 145, o cônsul Fábio Máximo Aemiliano, da famosa família Cipião, chegou à Espanha com 2 legiões verdes, milhares de aliados e mais de 2.000 cavalos. No ano de 144, ele enfrentou Viriato diretamente e se saiu melhor queimando 2 cidades. Quando Fábio foi substituído por Quintus Pompeius no ano seguinte, Viriato recuperou sua sequência de vitórias, emboscando Quintus perto do Monte Vênus. Em 142, a sorte da guerra mudou novamente, quando o irmão de Fábio, o cônsul Fábio Máximo Serviliano, trouxe consigo 20.000 soldados e derrotou Viriato novamente. Em seu próximo confronto, Viriato retalhou em um de seus contra-ataques típicos e infligiu 3.000 baixas. Só que a essa altura, já muito desgastado, Viriato retrocedeu do centro da Espanha para a Lusitânia e, tempos depois, acabou por oferecer termos de paz a Roma. A única exigência dele era que as fronteiras lusitanas fossem respeitadas e que os lusitanos se tornassem o que era chamado de Amici Populi Romani, que quer dizer amigos do povo romano. Serviliano aceitou e o Senado ratificou os termos. Porém, o orgulho romano achava difícil perdoar um líder guerrilheiro que havia humilhado Roma. Por isso, os romanos provocaram os lusitanos até que a guerra estourou mais uma vez em 140. Um outro irmão de Serviliano, o cônsul Servilio Sépio, que assumiu a Espanha ulterior, perseguiu Viriato por toda a Lusitânia e pelas terras vetonas. Para piorar, Sépio uniu suas tropas com as de Pompílios Laenas, que era da Espanha citerior. Assim, os lusitanos estavam prontos para implorar pela paz novamente. Laenas estava pronto para conceder a paz se, novamente, aqueles desertores de Roma e todas as suas armas fossem entregues. Os lusitanos cederam aos termos, mas não Viriato. Ele jamais iria entregar suas armas. Mas ele ainda acreditava na paz, e por isso escolheu 3 amigos íntimos e de confiança, Audax, Ditalco e Minurus, e os enviou até as instalações romanas para negociar termos de paz com Sépio. Sépio tratou os emissários de Viriato como reis e fez uma oferta de ouro aos 3 para que assassinassem Viriato. Não importava o modo, Viriato deveria morrer. Depois de voltar dos romanos, aqueles 3 homens foram à tenda de Viriato à noite. Dizendo ao guarda que eles precisavam consultar Viriato com urgência, 2 deles seguraram Viriato adormecido, enquanto o terceiro enfiava uma faca no seu pescoço. Quando o assassinato foi descoberto à luz do dia, os seguidores de Viriato foram tomados de tristeza e raiva. Já os 3 conspiradores fugiram para os romanos. Tendo recebido apenas uma quantia adiantada, eles agora queriam o restante do pagamento, mas foram informados de que Roma não pagava traidores. De volta ao acampamento lusitano, o corpo de Viriato foi vestido com roupas ricas e depois queimado em uma pira funerária. Sacrifícios foram oferecidos e guerreiros correram e cavalgaram ao redor da pira. Viriato, um homem que por anos havia enganado seus inimigos, falhou em reconhecer o inimigo entre os mais próximos a ele. Se você gostou de conhecer a história desse grande guerrilheiro, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal.